está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Primeiro, vamos repassar o texto, atentos aos detalhes que o texto apresenta para nós. Primeiro, é perceber a multidão, 5.000 homens. E eles não incluíam na estimativa nem mulheres, nem crianças. Então, de fato, uma grande multidão. Uma multidão que vai ao encontro de Jesus para escutá-lo, na esperança de ter uma palavra que os console, que os conforte, que os anime em meio às dificuldades que experimentam. Mas, ao mesmo tempo, uma multidão que vai ao encontro dele na esperança de que, de alguma forma, eles possam ser auxiliados em suas necessidades. Um segundo aspecto que queria destacar, ou alguns outros aspectos, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 14, que narra o mesmo momento, mas traz alguns elementos diferentes. Lá vai dizer a hora que eles estavam reunidos. Era chegada a tarde, o horário já avançado, uma tarde para noite, era mais ou menos o horário. E o lugar era um lugar deserto, portanto, distante da cidade. Por isso a preocupação de Jesus com o que eles iriam comer. Uma multidão desse tamanho, distante das suas casas. E os discípulos, então, propõem que Jesus possa dispersar a multidão para que eles possam retornar o quanto antes para suas casas em busca de comida. Mas Jesus, nesse Evangelho de Mateus, capítulo 14, ele diz para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. E essa frase é uma frase que diz muito para a nossa reflexão de hoje. Não era apenas despedir a multidão para que eles buscassem, mas era encontrar uma solução a partir do que eles mesmos tinham a apresentar. E por isso disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E aí, voltando para o Evangelho de João, André traz então o menino que trazia 5 pães e 2 peixes. E apresenta a Jesus o menino com os pães e os peixes. Jesus realiza o milagre saciando a multidão com um pouco que tinha e com um pouco que foi ofertado. E diz o texto, ficaram todos saciados, comeram tanto quanto queria e ainda recolheram em cestos. Foi o Evangelho que escutamos. Eu gostaria de tratar um tema que não é o tema central desse Evangelho. Quando lemos esse Evangelho, associamos esse Evangelho imediatamente à Eucaristia, como o pão que sacia a humanidade. O pão do céu que enche de sentido, de fortaleza a vida de cada cristão católico. Esse é o tema central. Mas eu gostaria de focar a nossa atenção no menino, naquilo que o menino tem a oferecer. E por isso, o ponto que quero refletir é que os milagres que Deus quer realizar na nossa família, nossa comunidade, na vida das pessoas, passa pelo que nós somos, passa pelo que nós temos e passa pelo quanto estamos dispostos a oferecer a Deus do que nós somos e do que nós temos. Esse é o ponto que quero refletir com vocês hoje. Esta oferta de nós mesmos, desejada por Deus, ela está representada nesses pães e peixes oferecidos pelo jovenzinho. E aí, quando olhamos para essa oferta, vemos
que para a multidão, o que o menino tinha era muito pouco. Era quase como que insignificante o que o menino tinha a oferecer. Para o menino, aquilo era muito. Para o menino, o que ele tinha era tudo o que ele tinha. Talvez para ele, talvez para a sua família. Para a multidão era pouco, mas para ele não era só muito. Era tudo que ele tinha. E tudo que ele tinha, ele levou até Jesus e ele apresentou a Jesus. E Jesus, diante daquela multidão, e diante daquela oferta, aquela pouca oferta que ao mesmo tempo era tudo, Jesus então, para ele é suficiente. E ele realiza o milagre e sacia a multidão a partir daquela oferta. Por isso, a ideia que não podemos esquecer nessa noite de hoje é que o milagre esperado por muitos passa pela oferta do que nós somos, do que nós temos e do quanto essa oferta ela é generosa, o quanto estamos dispostos a oferecer a Deus e oferecer às pessoas. Esse é o ponto que não podemos esquecer. E por ter consciência disso e consciência plena, insisto tanto em nossa comunidade que a vida de vocês e a minha também precisa ser colocada a serviço de Deus e dos irmãos numa dinâmica de partilha. Porque é aí que Deus age. É aí que Deus realiza tantas ações extraordinárias. As nossas ofertas são pequenos movimentos de gentileza, de desprendimento, de partilha, de companhia, de palavra de encorajamento, de conselho e esclarecimento. Pequenos movimentos que precisam se tornar frequentes na vida de cada um de nós. Não fatos isolados, mas ações que precisam se tornar hábitos. E esses pequenos atos ofertados a Deus com espírito de fé é que possibilita Deus agir na nossa vida, na vida da nossa família, da nossa comunidade e de tantas outras pessoas. Gostaria de destacar 3 perguntas para que reflitamos sobre elas. E reflitamos não apenas nessa missa de hoje, mas que possamos levar para casa essas questões e dar continuidade à reflexão dessas questões. A primeira: você permite que Deus realize milagres por meio da tua vida? Quando digo você permite, você se coloca em uma situação tal que Deus pode então se utilizar de você, da sua vida, daquilo que você tem, para realizar milagres na vida de outras pessoas? Você permite isso acontecer? Essa é a primeira pergunta. Uma segunda pergunta: quais foram os momentos, as situações em que você percebeu Deus realizar milagres por meio da tua vida? Isso já aconteceu? Quando foi? Como foi? Quantas vezes aconteceu? Com que frequência isso acontece? E se você parar um instante e começar a pensar muito e não lembrar, bem, isso é um péssimo sinal. E se você disser, não, certamente aconteceu, só não estou lembrando. Se tivesse acontecido, lembraria. Imagina esse menino que em meio à multidão apresenta a Jesus 5 pães e 2 peixes, entrega a ele tudo o que ele tinha, e ele vê Jesus multiplicar aquilo que ele havia oferecido e alimentar mais de 5.000 pessoas, e depois ainda ser recolhido em cestos. Acham que esse menino esqueceu alguma vez na vida aquele episódio? Vocês acham que esse menino esqueceu que Deus realizou um milagre na vida de 5.000 pessoas a partir do que ele ofereceu a Deus? É disso que estou falando. É preciso olhar para trás e perceber
esses momentos em que Deus usou de nós como instrumento e ocasião para que milagres acontecessem. E se isso não aconteceu, talvez porque te falte ainda a capacidade de vencer o egoísmo, de agir com mais atitudes de amor e de desprendimento. O egoísmo nos fecha, não só nos fecha para Deus, nos fecha para as pessoas e nos fecha em nós mesmos, como se só existisse nossa própria vida, nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos e nada mais além disso. Terceira e última pergunta. Já pensou também que muitos milagres Deus deixou de realizar na vida das pessoas, na tua vida, na família, na comunidade, porque você não se colocou disponível diante de Deus? Não é só pensar quantos milagres aconteceram, mas é pensar quantos milagres deixaram de acontecer porque você não se colocou disponível diante de Deus. Deus quer agir em nossa vida. Deus quer agir na vida das pessoas a partir da nossa própria vida. Por isso disse, no Evangelho de Mateus, disse aos discípulos: o que tendes? Ou dá-lhes vós mesmos de comer. Porque Jesus quer se manifestar na vida das pessoas a partir do que você tem a oferecer. Bem, da vida ofertada de Cristo na cruz, nos veio a salvação da humanidade. Da partilha de um jovem, a saciedade de uma multidão. E essa é a lógica cristã. Uma vida para o outro. Não uma vida para nós mesmos. Uma vida para o outro. Qualquer caminho vocacional no cristianismo, no catolicismo, é sempre uma vida ofertada para o outro. E esse é o segredo da vida cristã. A partir de nós, Cristo quer continuar se ofertando, curando, consolando, ensinando, gerando esperança e salvação. E Ele faz isso sempre que nossa vida é partilhada e ofertada, sempre que nossa vida é colocada nas mãos de Deus. Coloque toda a sua vida nas mãos de Deus, o que você é e o que você tem. E faça isso com coragem, com confiança, com generosidade. E se for capaz de fazer isso, então poderá contemplar e admirar a graça de Deus agindo por meio da tua vida. E isso é extraordinário. É essa experiência que esse jovem teve e que certamente nunca mais esqueceu. E essa experiência que somos nós também chamados a termos. Oferece a Deus os teus 5 pães e os teus 2 peixes. E permita que Deus realize ações extraordinárias na vida de outras pessoas, por meio da tua vida. Assim seja. Amém.